Quero cumprimentar a todos que nos assistem, que estão participando desse evento tão importante, na sua 6ª edição, que são os Diálogos Ambientais. E eu não estou sozinho, estou aqui com o nosso secretário de Meio Ambiente, André Chang, que
também tem um recado, um abraço a você que nos assiste, não é isso, André? Isso mesmo, prefeito, e a todos que nos assistem. Primeiro, agradecer aos palestrantes que farão essa noite um grande evento. E agora eu passo então ao Alan para que continue nosso diálogo. Obrigado. Isso aí. Grande abraço a todos, Deus abençoe, obrigado a todos que estão participando. A questão ambiental é prioridade aqui na nossa cidade de Suzano e tenho certeza que é prioridade para o nosso estado, para o nosso país e para o mundo. Deus abençoe, é com você, Alan, grande abraço. Obrigado. Gente, vocês acabaram de ter aí a mensagem do nosso secretário de Meio Ambiente, do nosso prefeito. Boa noite, sejam bem-vindos à nossa sexta edição de Diálogos. Galera que está aí no YouTube, galera que está no Facebook e também aí nossos convidados especiais que vieram dialogar com a gente. Eu queria fazer, antes da gente iniciar, fazer uma apresentação breve dos nossos convidados. Então, aqui nós temos, por ordem alfabética, Andressa Martins Olímpio dos Anjos, é engenheira de produção, atuando há 6 anos na Inibra como assistente de gestão integrada, com qualidade, meio de segurança. A gente tem aqui presente também Guilherme Toshio, técnico mecatrônico, empresário, dono da Solar Time, além de outras empresas no ramo da construção civil. Temos também Jorge Paulo Domingues, ele é engenheiro de meio ambiente sênior, da unidade industrial da Suzano, né, da empresa Suzano, lá de Suzano. E temos também aqui a presença da Simone de Souza, ela é especialista de meio ambiente, analista de meio ambiente sênior da Energia Figueiredo e coordenadora do grupo de profissionais de meio ambiente das indústrias UFXP. Então, se eu errei alguma coisa, vocês me corrijam aí, mas sejam muito bem-vindos. Eu queria, já de antemão, agradecer a presença de vocês. Esse Diálogos ele é um evento muito importante, porque é um espaço que a gente abre de conversa, né? A ideia é que ele não seja pesado, que ele seja leve. A gente vai conversar aqui com o pessoal do YouTube também, do Facebook. E eu já queria iniciar fazendo uma pergunta, que eu acho que é uma pergunta que sempre vem na cabeça das pessoas, que é como que se concilia, né, meio ambiente, indústria, né? Como que eu faço isso? Como que eu penso a sustentabilidade, né? Agora a gente tem a questão dos ODS, então esse tema de hoje ele envolve 3 ODS, que é o ODS 7 de energia limpa e acessível, o ODS 8 de emprego e trabalho digno e crescimento econômico, e o 9 de indústria, inovação e infraestrutura. Então, se não fossem importantes, não estavam aqui, né, nessa lista de ODS. E aí eu passo a palavra aí, não sei quem quer começar falando aí. Isso. Bom, eu acho que é muito importante aí, né, essa parte da energia limpa aí na parte da industrialização. Quando a gente pensa na história, as revoluções industriais foram marcadas pela diferença da energia utilizada, né? Então teve a era lá que usava carvão, a era vapor, e assim por diante. Agora a gente está na época da tecnologia. E eu acho isso muito importante, essa procura por novas fontes de energia. Hoje, por exemplo, a gente utiliza energia elétrica e cada vez evoluindo mais ainda nessa tecnologia, inclusive a solar, por exemplo, ela é a energia mais barata inventada até hoje. Fora a parte do meio ambiente, porque ela é 100% limpa, né? Se você for falar qualquer coisa de que a solar polui, no máximo que você vai conseguir achar é na parte da fabricação do equipamento, a extração de silício, porque ela é uma energia que ela não emite gás tóxico quando está funcionando, ela não atrapalha o ciclo migratório das aves, como a eólica atrapalha, é uma energia que não emite ruído, não emite nenhum som que atrapalhe a população assim ao redor. Então, ver esse movimento da solar crescendo aqui, principalmente aqui no Brasil, é muito importante, não só para a população, mas também para a questão da indústria e do meio ambiente, né? Esse desenvolvimento que ela consegue gerar, essa economia que ela consegue gerar, né? Sem dúvida, é importantíssimo. Quem mais quer comentar? Eu acredito que... Pode?
Pode Pode. sim, fica à vontade. Eu acredito que quando é falado de meio ambiente, de sustentabilidade, vai além do meio ambiente, vai também com um olhar preocupado ao bem-estar da pessoa, por exemplo, da indústria, do colaborador. Então, quando você tem uma visão de sustentabilidade, você tem a preocupação não só com o meio ambiente, mas também com pessoas. E aí essa questão de energia limpa, um emprego digno, ou até mesmo os temas voltados à parte de indústria, inovação e infraestrutura, tem uma preocupação ampla. Sem dúvida, de fato, existe mesmo. Simone quer comentar alguma coisa? Fica várias coisas pipocando, né, de vontade de mencionar. Mas falando agora um pouquinho como Nadir Figueiredo, né, quando a gente fala, por exemplo, em energia, então a Nadir foi a primeira indústria, uma das primeiras indústrias no Brasil a ter um forno elétrico. Então hoje a Nadir tem 5 fornos e dos 5 os fornos 3 são elétricos. Então eu tenho 2 que é oxigás, né? Argás, oxigás e 3 elétricos. Então, é como foi comentado, quando se fala em sustentabilidade, a gente vai ver aquilo que ambientalmente não só atender requisitos legais, mas ir além do atendimento aos requisitos legais, né? Porque hoje as empresas buscam esse além, né, de boas práticas de fabricação, vamos pensar assim, e além do atendimento requisito legal, pensando na responsabilidade social, onde eu vou incluir funcionário, eu vou incluir os stakeholders, enfim, eu vou ter o envolvimento de várias pessoas aí, né, de várias pessoas que estariam sendo impactadas por isso, e a parte econômica. Então, não tem como pensar no lado econômico também, aquilo que vai ser viavelmente econômico, né? Então, hoje, quando se fala em sustentabilidade, isso tem muito. As empresas, elas estão ganhando o mercado e se elas quiserem se manter no mercado, elas vão ter que trabalhar com esse foco, porque hoje o próprio consumidor já tem esse olhar. Hoje as pessoas têm um conhecimento que antigamente não se tinha. Então, hoje o próprio consumidor exige, né, que o produto que ele está comprando ou o serviço que ele está adquirindo, ele venha de uma origem sustentável, né? Então se pensa, Nadir, por exemplo, quando a gente vai falar em expansão, né, a gente fala das 3 ODS, então a gente tem lá a ODS que fala de indústria, inovação, infraestrutura, o próprio crescimento econômico. Eu estava até dando uma relembrada, né? Poxa, a Nadir veio para a Suzano em 2008. A Nadir chegou aqui com 547 funcionários. Hoje a gente está com 2.100, então a gente teve um aumento de aproximadamente 269% só no aumento do crescimento, né, no crescimento aí do quadro de funcionários. Então, e o legal é que essas contratações, em sua maioria, é de Suzano. Então, isso tem um impacto para a própria cidade de Suzano, né? Quando a gente pensa nesse aumento. E não é simplesmente empregar, né? Quando eu emprego, eu tenho que ter também condições para esses funcionários que estão trabalhando aqui. Então, quando a gente pensa aí nas demais ODSs, né? Eu vou falar, por exemplo, de inclusão. Hoje, dos 2.000, hoje a gente está com uma média de 2.000 funcionários, tá? Desses 2.000, eu tenho aproximadamente aí 110 são surdos. Então, são funcionários surdos e que trabalham e que recebem o mesmo salário, e que trabalham e que têm uma preocupação com esses colaboradores, com esses funcionários, para atender realmente a necessidade deles. Então, só para dar um exemplo, a empilhadeira, além do barulho quando ela faz, aquele barulho que ela faz quando ela está dando ré, por exemplo, todas as empilhadeiras emitem uma luz azul, onde é possível visualizar que a empilhadeira vem vindo de longe, você consegue visualizar aquela luz azul no piso. Então, isso é para atender realmente os surdos. Então, a gente tem intérprete, a Nadir tem 2 vezes por ano curso de Libras para todos os funcionários que quiserem participar
para realmente que não é só uma preocupação de estrutura, né? Então, de repente, às vezes, os locais se preocupam muito de adequar uma estrutura para atender uma pessoa com necessidade especial e, de repente, às vezes não tem nenhum lá. Né? Às vezes não tem rampa, tem tudo, mas não tem um cadeirante. Né? Então, eu acho que isso tem mudado, isso a gente tem visto que não é só aqui. Né? Então, é preparar essa estrutura, ter essa infraestrutura e mais, ter realmente essa oportunidade para que de inclusão mesmo, né? Real. Verdade, de fato. Jorge, você quer comentar também alguma coisa? Que acho que você... Aí depois eu vou passar aqui para Solange, que é a diretora de meio ambiente da nossa secretaria. Aí... Acho que eu não estou te ouvindo. Vê se agora sim, melhorou? Agora sim. Boa noite a todos aí que estão nos ouvindo, os canais oficiais aí do YouTube, Facebook. É um prazer estar aqui com vocês, falando em nome da Suzana aí, falando um pouco do que move o planeta, né? E o que vai mover o planeta no futuro, que é a questão de sustentabilidade, né? E energias limpas, que a gente sabe que hoje, né, não se há produção, não se há metodologias de produção aí responsáveis se não tiver a palavra sustentabilidade no tema, né? E falando um pouco de Suzano, basicamente a minha experiência aí, a minha vivência na área de meio ambiente é dentro da Suzano, tá? Estou há 16 anos na empresa, então desses 16, 11 anos eu estou diretamente ligado ao meio ambiente, então o que se percebe da Suzano assim, é uma responsabilidade muito grande com o tema. E que basicamente revolucionou a questão de energia limpa, né? Que muitos não se sabem, 80% da geração de energia hoje no Grupo Suzano é proveniente de energia limpa, que é de florestas que foram plantadas para esse fim, né? Eucalipto, que não só a madeira, como fonte de biomassa também, que é uma fonte de energia limpa, também os subprodutos que a madeira nos gera, que é o chamada lignina, né? É um combustível, é onde a gente gera energia e vapor para colocar a fábrica em movimento, tá? Então, é um tema, assim, que a Suzano foi pioneira aqui, a Suzano carrega o nome de Suzano, né? Isso é muito... A gente costuma falar que está lá dentro. Se teve muitas expansões de fábrica para muitos estados, né? Porém, todas as fábricas carregam o nome de Suzano. Então, quanto isso é importante para o município de Suzano, né? Porque ela veio lá 90 anos atrás e acabou revolucionando com uma metodologia de produção, né? E já trazendo uma energia limpa que a gente, há muito tempo atrás, nem imaginava o quanto isso seria significativo, né, para toda a sociedade, né? E, basicamente, também as questões de trabalho, né? A gente sempre está indo além, né? Hoje, vida é prioridade, né? Trabalho é prioridade, pessoa é prioridade, né? Então, não só fazendo os papéis dentro de casa, cuidando das ações, das questões também de integrações, né, de públicos diferenciados, como a Nadir faz aí um excelente exemplo. Parabéns para a Nadir aí pela quantidade de funcionários surdos aí que tem na linha de produção, tá? Isso eu nunca ouvi falar em nenhum lugar, tá? Isso é muito bom. Tem essas questões de inclusão e também tem as questões extras, né, que a Suzano Temp também tá envolvendo, que é reduzir pessoas da linha de pobreza, né, qualificar pessoas justamente para trazer ela para essa linha de trabalho mais digno, né, um trabalho assim honesto, crescer, enfim, desenvolver o país de forma digna, né, que está linkado diretamente aí com os projetos sociais aí que a gente vamos falar bastante aí ao decorrer da nossa conversa do dia de hoje. Bacana. Solange. Bom, boa noite, vocês estão me ouvindo? Eu estou um pouquinho rouca, não é do meu aparelho aqui, é da voz, né? Esse tempo, o clima mexe um pouquinho com todo mundo, né? Peço desculpas aí. Eu estou muito feliz, viu, gente? Já são grandes parceiros, né, nossos, e aí a longa data, as empresas que estão hoje aqui com a gente. E
vocês também já me conhecem, acho que de longa data, né? Estamos aí nessa gestão ambiental há muitos anos, né? Só em prefeituras eu já fazendo 23 anos, mas antes disso também sempre militei nessa área. E antes, né, naquela fase ainda da década de 80, né, que muitos de vocês tinham nem nascido, nós que éramos taxados aí de... Antes não era nem ambientalista, a gente era ecologista, né, os ecochatos e tal. E com essa vivência, eu sempre acreditei, né, eu falava, gente, quando demonstrar que seguir, né, os princípios, o adequar as questões e atender o rumo da sustentabilidade mesmo, né, da sobrevivência e de tudo, vai dar dinheiro, isso dá, isso volta em recursos. Quando descobrir esse elo, que a gente não ninguém está falando aqui de você perder, né, a questão aí que a gente precisa, a gente vive num país capitalista, todo mundo precisa de recursos financeiros e as empresas vivem com lucro, isso é correto, né? Quando descobrir que isso é vantajoso financeiramente para todo mundo, isso vai decolar. E isso que eu queria ouvir de vocês. Então, essa relação aí, né, das empresas, que são empresas, né, como eu falei, que na sua origem são feitas para dar emprego, mas para gerar lucro, né, para produzir recursos, né? Ninguém faz né? A gente não uma empresa, ela não está no mercado só para cumprir uma produção de alguma coisa, ela tem que dar resultados financeiramente, né? Para tudo, para reinvestir, para tudo mais. Então, eu queria um pouquinho que vocês comentassem aí todos, né? Como é que é essa relação? A perda por causa desse caminho para a sustentabilidade. Bom, eu acredito aí que, por exemplo, na parte de energia, essa parte da sustentabilidade agregada, ela não vejo nem como algo que você vai colocar apenas para ser sustentável, apenas pelo meio ambiente. Apesar de todo esse benefício grande ainda, né, que vem por cima, você ainda consegue ganhar economia no seu processo, no dia a dia, e com isso você consegue, reduzindo o custo, aumentar o lucro da empresa, né? E com a empresa aumentando o lucro, os funcionários conseguem receber bônus maior, conseguem aumentar salário, contratar mais pessoas. Então, essa parte da sustentabilidade, ela não vem só agregar para o nossa casa, né, o planeta Terra, mas ela vem também agregando também para a população, gerando mais empregos, o pessoal podendo receber aumento, ser promovido. Por quê? Por causa de um dinheiro que estava escondido aonde? Num custo, por exemplo, com energia elétrica, que agora não tem mais, porque está com uma energia solar instalada na planta. Ou então, por exemplo, algum tipo, como a Suzano faz, que gera energia através da plantação de árvores, né? Então, ela está tendo essa economia em um canto que consegue melhorar a produção, ampliar também a questão de funcionários e tudo mais a partir dessa economia gerada na sustentabilidade, né? Hoje, por exemplo, com uma energia solar implantada tanto numa residência quanto numa fábrica, a gente consegue chegar em ganhos de até 95% na redução da conta de energia. Então, por exemplo, uma residência gastando os seus R$300 por mês, passar a pagar coisa de R$60, ou então uma fábrica que, dependendo do tamanho da empresa, pode chegar a pagar R$20 mil de conta de luz ou até mais, passar a pagar R$2 mil, R$1.500 de energia, é um ganho aí mensal de, a gente falando, vai de R$19 mil, que você pega isso por ano, dá mais de 190 mil, né? Então, é um ganho que o que ele vai fazer com esses 190 mil a mais que tem em caixa? Provavelmente vai conseguir contratar mais pessoas, para aumentar mais a produção, conseguir investir em mais tecnologias para dar melhores condições de trabalho para seus colaboradores, né? Então, não é apenas um caminho só, né? É um caminho que tem infinitos pontos positivos aí para todas as áreas, né? Eu acho interessante também quando a gente pensa nos resíduos, né?
Então, antes da própria coleta seletiva, antes daquela, né, e é algo tão simples que a gente vê hoje, tão comum, e que não existia. Então, e que tinha um custo que também não era visto, porque era mandado para um aterro. Existe um custo, porque vou falar como aqui na Nadir, por exemplo, eu tenho um custo com transporte, eu tenho um custo com locação de caçambas aqui dentro, e eu tenho um custo com a destinação desses resíduos, e que são resíduos, não são rejeitos, né? E que estavam indo para um aterro. E que, de repente, quando você faz uma separação, você diminui o seu custo, porque eu diminui caçamba, eu diminui a necessidade de retirada desses resíduos aqui de dentro, e acaba ainda meio que gerando uma receita, porque são materiais recicláveis que eu consigo comercializar com outras empresas que retiram isso para a própria reciclagem, né? Pensando ainda em Nadir, quando a gente fala em energia, tiveram 2 reformas em fornos aqui dentro, por exemplo, em que foram instalados e que não teve nenhum aumento estrutural dos fornos, mas que tiveram instalações não sei se é esse o nome correto, tá, gente? Se não for, me desculpe, mas é tipo booster, né? Que são instalados, que ele vai acelerar a temperatura do forno, e onde eu tenho o menor consumo de gás, o menor consumo, e que esses boosters ele aumenta a temperatura desse vidro fundido dentro do forno. Então, quer dizer, eu deixo de consumir o gás que eu consumia, eu tenho um aumento de produção, ou seja, automaticamente eu tenho um aumento da minha receita, porque eu tenho um aumento de produção, porém, com uma tecnologia em que eu tenho um recurso, extração de um recurso natural menor, porque eu tenho a aplicação de um instrumento eu não tive necessariamente a ampliação estrutural de um forno. Ela falou bastante dessa parte de resíduos, né? E é um negócio que muitas pessoas não prestam muito atenção no dia a dia, né? Mas o que poucos prestam atenção é o ouro que tem no mercado do lixo, digamos assim, né? É um mercado que move milhões, poucas pessoas estão interessadas, e que é só questão de pensar. O lixo que a pessoa joga fora, aquela latinha lá do final de semana que jogou fora, aquela garrafa PET ali, quando chega num catador de lixo, numa reciclagem, ele começa a comercializar, mas você pensa que é pouca coisa aqui, pouca coisa ali, só que você pensa, por exemplo, Suzano, né? O tamanho de Suzano, quantos habitantes tem Suzano, quanto de lixo cada um produz. Quando você pega esse volume, você vê que é uma quantidade bem expressiva de dinheiro que tem ali, que pode ser tanto reciclado, ajudando o meio ambiente, mas também é um valor monetário, né, em si, né? E não só os produtos recicláveis mesmo, como alumínio, garrafa PET, papelão e etc. Mas também a questão, até mesmo lixo orgânico, que é possível fazer do lixo orgânico o gerador de energia a partir do gás de metano, com a compostagem e tudo mais. É possível você fazer a produção, né, por exemplo, usando minhocas e produzir chorume e vender esse chorume para adubar e tudo mais. Então, é possível aproveitar 100% do lixo que a gente gasta, né? E quem não está aproveitando, tem alguém aproveitando, e é um volume de dinheiro bem expressivo que tem não só em Suzano, mas também no mundo todo. É um mercado que mexe milhões, assim, né? Não, sim, concordo plenamente. Eles falaram de hoje, sustentabilidade dentro de indústria, a palavra é ganho, né? Sustentabilidade está diretamente ligada a ganhos, porque o que é ser sustentável e eficiente, né, nos nossos processos hoje? É reduzir perdas, né? É ser mais produtivo possível com aquilo que a gente tem para produzir, né? E quando a gente fala de ser produtivo, é na toda a cadeia, né? Não é só apenas na linha de produção, mas sim nos insumos que estão ligados a produzir, a matéria-prima que está chegando para produzir, porque você tem que extrair hoje o máximo possível dela, né? Como a gente falou aí, comentou a parte de resíduos. Qual o principal pilar, né? Para a gente não gerar reduzido, é reduzir as perdas, né? E a partir do momento que você começa a fechar a torneira, reduzir perda, parar de jogar matéria-prima fora, você começa a trazer produtividade e aumento de caixa na companhia, né?
E isso hoje é o que nos faz manter de pé, né? Que os custos de produção estão cada vez mais elevados. E os custos de transporte e movimentação, seja de resíduos, de matéria-prima, estão cada vez mais altos, né? Então, quanto mais a gente tiver na nossa mão capacidade de reaproveitar tudo, né? Seja o insumo, seja o produto acabado, ou seja mesmo as perdas, né, do processo, mais sustentável a gente é e mais rentável nós somos, né? A Emibra, falando em energia mais limpa, realizou recentemente aquisições de novas tecnologias, né, com o intuito de redução de consumo de energia, de insumos, de compensação de CO2, e não só pensando no aumento de produtividade, também nas questões de otimização de processos, de atribuições tecnológicas e possuindo um menor gasto de energia. E pensando e voltado à parte de geração de resíduos, hoje, atualmente, a gente está com cerca de 95% de resíduo destinado para reciclagem e aterro 0,6, e com o intuito de reduzir ainda mais. Solange, acho que todo mundo aqui falou. Você quer complementar a fala deles? Eu acho que dentro dessa linha, né, que acho que ficou bastante claro, né, que a indústria ela tem o mesmo pensamento de uma dona de casa, né? Então, nossos amigos aí estão falando, por quê? Eu preciso reduzir, né? Preciso evitar o desnecessário, eu preciso reduzir, eu preciso entender o que eu posso utilizar, né, desses recursos. Então a gente brinca, né? O que sobrou, sobras do almoço viram sopa na janta, né? Bolinho. Então a gente vai com esse olhar aí criativo. Eu acho que isso que eu queria também colocar para vocês, né? Onde que entra essa criatividade, né? De fazer como é que é um pouco isso de como é que a empresa ela tem um setor que fica pensando nisso, todo mundo, um exclusivo que fica sempre ali, nossa, estamos em tal, que meta temos metas, temos planejamento. Hoje em dia a gente fala muito de ESG, né? Também dessa estrutura que está, dos próprios ODSs, né? Então, as empresas, elas têm um setor especial que fica pensando nisso, ou é geral? Como é que é feito isso com vocês aí? Eu sei que Guilherme aí, ele é quase a empresa é ele, ou você tem vários? Ele tem quase uma empresa formada aí. Quantas pessoas você tem na empresa, Guilherme? Bom, hoje a Solar Prime, como ela é a maior rede de franquias de solar, se a gente pegar a equipe como um todo, a gente tem mais de 200 engenheiros na nossa matriz, né? Tem a equipe de instalações, os mais de 500 franqueados aí ao redor do Brasil todo. Sobre essa questão aí, a Solar Prime, ela já traz um produto sustentável aí, que ajuda nessa parte de sustentabilidade, porém, nós aqui de Suzano, a gente procura sempre, às vezes, acabar, por exemplo, terminou uma instalação, essa instalação traz resíduos. Que resíduos? Papelão, plástico, que vem da embalagem, do kit e tudo mais. A gente procura, sempre que possível, quando o cliente autoriza, levar esse papelão, descarta em algum local adequado, em algum centro de reciclagem, assim por diante, porque é uma forma que a gente consegue ajudar ainda mais o meio ambiente, além da questão dos próprios benefícios da solar e tudo mais, né? Falando um pouco aqui para Suzano, nós sim temos metas, tá? Metas bem audaciosas que a Suzano disponibilizou em 2020, tá? Metas que a gente chama metas de longo prazo, que transformamos a descrição dela para compromissos para renovar a vida. Tá? Que dentro desses compromissos aí, a Suzano se comprometeu em reduzir
significativamente o consumo de água nas nossas operações, tá? Estou falando aí de 60%, reduzir em 70% o envio de resíduos para aterros, tá? Que a gente está falando assim de envio de resíduos sólidos, mas é uma meta de 70%, mas a gente está buscando a zero, tá? Justamente na linha de reutilizar e reciclar, né? E como que a gente trabalha para gerenciar, enfim, trazer soluções, né? Porque é tudo algo muito complexo, né? A gente está falando aqui, para ter uma noção de grandeza, tá? A unidade Suzano, a gente movimenta em torno de 17 mil toneladas por mês de resíduos sólidos, tá? É uma quantidade absurda. E nessa quantidade a gente precisa estar ali trabalhando em diversas frentes e precisando de apoio de diversas áreas para conseguir sempre estar atingir o objetivo que é o aterro zero, né? Em qual linha? Temos times de pesquisa, tá? Grupos específicos, trabalho de pesquisa corporativo que olha para toda a companhia, né? Porque a gente está em diversas regiões do país, né? E cada região ela tem uma particularidade e tem um desafio diferente, né? A região norte tem um desafio diferente da região sudeste, tá? E também temos legislações estaduais específicas diferentes, temos fábricas em condições diferentes, que geram resíduos de situações diferentes, então temos grupos ali que atacam a linha de P&D, né, que é uma linha um pouco mais inovadora, vamos dizer assim, né, pensando um pouco mais fora da caixa, com um pouco mais de time para isso. Temos as linhas de industriais, né, que está ali na linha de fogo, que precisa trazer uma solução rápida, que precisam ter também uma linha um pouco mais de raciocínio, mas é uma questão mais de ver e agir, né? A gente está gerando, é uma geração contínua, então as soluções, as práticas têm que vir de forma rápida, e se demora muito para trazer uma solução, tem que subir pedido de ajuda. Enfim, são grupos multidisciplinares que vêm fazendo a gestão dessas metas. Essas são metas que estão no bônus do presidente da fábrica, está no bônus da diretoria da fábrica. É uma meta que vem cascateando até chegar no nível de base de produção, né? Então, quando a gente fala isso em diversos níveis, a gente acaba criando um olhar, uma preocupação bem diferenciada, que acaba tendo que trazer as soluções, né, de sustentabilidade de modo geral para toda a companhia, tá? Bom, aqui tem, isso faz parte, né? Hoje faz parte do planejamento estratégico da empresa, então realmente tem o envolvimento inicial aí também vem da presidência, diretoria da empresa, mas tem muitas ações também que partem dos próprios de alguns departamentos mesmo. Né? Então, por exemplo, eu tive um exemplo recente. Tem um resíduo que é gerado no processo que os fornos têm um equipamento de controle de poluição, que chama o precipitador eletrostático, que ele gera um resíduo que precisa ser limpo e ele era destinado para coprocessamento. Com a mudança da legislação da CETESB, com a CIMA, tal, ele não tinha o poder calorífico lá e a gente não pôde mais mandar. E aí foi muito interessante porque o pessoal conseguiu desenvolver uma forma que dentro teve uma pequena mudança no processo, em que hoje esse resíduo ele volta para a composição do vidro. Então, hoje, porque a gente tinha um custo antes com coprocessamento, em virtude da mudança da legislação, e isso partiu dos próprios responsáveis lá do setor de fornos, de TVC, lá de tecnologia do vidro. Então, a gente tem um comitê que é responsável por a parte de gases de efeito estufa, tem um outro funcionário que hoje trabalha no setor de suprimentos, que ele é responsável tudo pela parte de energia, então fica tudo meio que espalhado assim, mas não é só o departamento de meio ambiente que a gente faz parte, né? Mas existem comitês, principalmente quando a gente fala do ISD, né? Então tem a parte de responsabilidade social, tem a parte de governança, que entra a parte do jurídico, né? Então hoje são vários departamentos que contribuem aí de alguma forma para essa agenda 2030. Na Emibra, nós temos o Comitê de Sustentabilidade, que também
tem pessoas vinculadas a outros setores, como desenvolvimento, do próprio SGI, e tem a Jéssica, que atua diretamente na parte de sustentabilidade, projetos socioambientais, em conjunto com o Kaique, nosso líder. E dentro dessa cadeia, né, desse comitê de sustentabilidade, tem os projetos vinculados e também temos plataformas internas onde os colaboradores podem trazer suas ideias voltadas também à parte ambiental e social até o nosso setor. E aí é onde é estudado, analisado e se procedente desenvolvido. Tá, é importante também fazer um adendo aqui, o link, né, o link que as unidades industriais da Suzano tem também com as florestais, né, porque quando a gente fala muito Suzano, às vezes a gente acaba esquecendo e olha mais para a fábrica, né, mas a gente tem que esquecer que antes da fábrica tem uma cadeia enorme, gigante, né, que é 100 vezes maior que a fábrica, que é a florestal, né, que é onde é o principal agente de mudança ambiental da Suzano, né? Que a gente está falando aí que é milhões de mudas de eucalipto que a gente planta diariamente, né? Que vão crescer por 5 anos até chegar à idade de corte da floresta, onde ela vai sequestrar milhões de toneladas de CO2 e vai trazer um ganho enorme para a sociedade, né? E também esses desafios, essas ações, essas metas, né? De SD, sustentabilidade também vem muito forte da florestal, não só na linha também de gases de efeito estufa, resíduos, mas também na área de ecologia, né? Que é as florestas mistas, né? Que entre as florestas de eucalipto se tem muito também plantio de florestas nativas, né? Onde a gente procura sempre estar cultivando a biodiversidade, né? E trazendo aí ganhos, né, com a preservação também de espécies ameaçadas de extinção, e preservações de nascentes importantíssimas, né, como aqui na nossa região, não sei se todos sabem do Parque das Neblinas, né, que é um papel fundamental aí do Instituto Ecofuturo, que revolucionou essas questões de parque, porque a gente estava falando de um parque que há muito tempo atrás era uma floresta de eucalipto. E a Suzano viu que era uma área assim que não tinha potencial para produzir eucalipto. E a partir da expansão da companhia, ela foi buscando outras áreas que seriam mais produtivas e acabou deixando essa floresta se regenerar de forma natural. E a partir dos anos, a gente viu quanto que isso foi enriquecedor para a sociedade de modo geral, que trouxe espécies novamente assim que estavam praticamente ameaçadas em sumir, enfim, virou um ponto chave para trabalhar as questões de educação ambiental, tá? E esse link também de florestal é uma coisa muito grande que a Suzano cultiva muito e que faz a diferença para o planeta, né? Porque a gente está falando em árvore, né? A partir do momento que a gente corta a árvore por uma produção responsável, sim, mas a gente planta muito mais, num ritmo muito mais do que o corte que acaba suprindo essa demanda e gerando carbonos positivos, né? Que é uma coisa assim um pouco rara que nós vemos, né? Nas produções que, por mais que ela tenha sustentabilidade, às vezes ela está tentando otimizar mais, chegar mais, ter um nível maior um nível menor de impacto ambiental e um nível maior de sustentabilidade, é diferente de você plantar, né? Plantar florestas, enfim, que você acaba se beneficiando cada vez mais e tornando a Suzano Carbono positivo nessa linha que acaba contribuindo, enfim, de modo geral aí para N cadeias, né? O Jorge, a Márcia aqui lá da Secretaria de Educação está comentando no YouTube como é que o Parque das Neblinas é maravilhoso. E é mesmo, eu tive a oportunidade, junto com ela, o pessoal da educação, fazer aquele curso Meio Ambiente, a Michele, a Ju, inclusive elas estavam no último Diálogos Ambientais, e realmente foi muito maravilhoso, o lugar é lindo, né? E é legal que elas trazem essa questão do contato da natureza, realmente. E outra questão que eu queria comentar com você
Eu tive num evento que chama Participe, é um evento online, né, que a Secretaria, a CENIL, né, Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Logística agora, alguma coisa assim, do Isso. Estado, isso, eles realizam, né, e aí eles estavam com algumas temáticas voltadas, hoje foi o último, né, que teve, mas com algumas temáticas voltadas ao programa Município Verde Azul, um programa do Estado, onde os municípios, né, as prefeituras, elas precisam desenvolver suas ações ambientais para pontuar, né? Tem um ranking ambiental. E em um dos participes, a gente estava falando sobre avanço em sustentabilidade, né? Tem uma diretiva que fala de compras sustentáveis. E uma fala muito interessante de uma das pessoas que estavam palestrando lá era sobre a questão do sem papel. Existe uma discussão, né, por conta quando você vai calcular, não sei se é pegada de carbono, me corrijam se eu estiver errado, mas que nem sempre, né, quando a gente pensa assim, sem papel não gera resíduo, então é mais sustentável, mas que nem sempre essa lógica ela é dessa forma, né? Porque é sem papel, mas eu preciso de toda uma tecnologia, né? Então isso limita algumas pessoas que não têm acesso a essa tecnologia, ou que têm dificuldade. Além disso, toda essa tecnologia ela tem um custo ambiental, tanto para ser produzida, tem o gasto de energia, né? Então, aí até o coordenador agora atual do programa, o André Simas, ele falou, então, é caso a caso, né? Eu não posso falar que uma coisa impacta mais ou menos sem estudar de verdade, sem olhar, ver quais que questões estão envolvidas em todo esse processo, né? É como vocês falaram, né? Sustentabilidade não é só o meio ambiente, é questão social, né? Tem todo tem gente até que inclui cultura, né? Inclui a questão ética, né? Na sustentabilidade, amplia bastante, né? A questão da sustentabilidade. Então, e aí quando você comentou, trouxe a questão das árvores, né, da produção do papel, ainda bem que dos resíduos é um dos que acho que mais se recicla. Acho que a Solange pode falar com mais propriedade, né, Solange? Só para complementar aí duas coisas que o Alan coloca, né? Uma das questões que eu acho também, falando um pouquinho do Parque das Neblinas, uma coisa que eu quero destacar também é a inclusão, ou melhor, o relacionamento do Parque das Neblinas com os moradores do entorno. E aí, falando da parte gastronômica, né? Que então também né? Nós somos amigos há muitos anos, desde do início aí do parque, Paulo Grock, todo mundo, né? Michele querida, Ju, todo mundo. Mas assim, esse olhar de desenvolvimento do local aonde está inserido o equipamento, né? Então, também gerar renda por tabela, né? Gerar renda para as pessoas, então, não contratar lá de fora, ou trazer pronto, ou a própria, né, próprio Ecofuturo, contratar cozinheiros e tal. Não, essa participação, essa união, também eu acho que é um exemplo aí que a gente pode colocar que como que isso pode ser capilarizado, né? Como que isso pode ser multiplicado, com uma simples mudança de visão, e que até é uma coisa inteligente, no meu ponto de vista, porque o Ecofuturo não é expert em gastronomia, né? Então, ele traz experts também dessa culinária regionalizada, com estoque especial, que dá um glamour para o local e gera renda. Então, acho que essas ações aí que a gente precisa destacar, né? E servir de exemplo para outros, que não é também só o trabalho digno de dentro da empresa, né, para os trabalhadores e de todo o entorno que as empresas podem, com diversas ações, fazer o seu desenvolvimento, né, essas parcerias aí que eu acho importante. A outra questão, o Alan teve uma fala, eu acho brilhante, porque essa lógica simplista, né, que então é assim, eu planto a árvore, eu quebro a árvore, faz papel
e aí eu gasto água e tá, pá, é uma forma de analisar. Mas a gente não pode esquecer, eu acho que isso é muito interessante em segmentos que possam utilizar, né? Evita uma burocracia, às vezes, extrema, de papel para lá e para cá. Nós sentimos isso na pandemia, né? Que fechou da noite para o dia, e o que a gente fazia com os processos tudo em papel lá na nossa, né, na prefeitura, na nossa secretaria. Então, isso eu acho que dá para usar, mas não com essa fala, né, um pouco, que nem o Alan falou, para mim é preconceituosa, né? Ah, isso tal, que para mim é uma visão simplista, né? Então, realmente, nós temos que pensar que o Brasil, e não só o Brasil, nós, São Paulo, Suzano, todos os Salesópolis, né, onde a Suzano tem uma grande, né, Salesópolis, muita área de produção de eucalipto e tudo mais, ainda não tem, as pessoas não têm acesso à parte ainda digital, gente. Não é assim, né? Que todo mundo já tem, vamos acabar com papel. Então, a gente vê a dificuldade das pessoas mais simples de ter que fazer um licenciamento para cortar uma árvore via online, pedir uma ligação de energia via online, né? Ainda é um caminho. Então, eu acho que devolvo aí para vocês da Suzano aí, para dar também essa questão, se vocês têm algum estudo, né, disso, falar um pouquinho, que Sim, pegar sim. como é que vocês veem isso? Tá, não, sim. Quando a gente fala assim de papel de um modo geral, né, às vezes a gente acha como os mais antigos conheceram a Suzano como papelão, né, que era uma indústria que produzia apenas papelão, né. Mas na verdade, ao decorrer dos anos, né, o segmento e a linha de atuação da Suzano, estrategicamente, ela vem se alterando, né. Como a fala mesmo do presidente diz, a gente está aqui no mundo para melhorar a condição de vida das pessoas. Esse é o papel da Suzano, né? De qual sentido? A gente não produz só papel apenas de imprimir e escrever, né? Nós também produzimos o papel copo, né? Que substitui copos de plástico, que substitui uma cadeia importantíssima, né? Que é a de combustíveis não renováveis, né? Que é o petróleo. Nós produzimos também o papel que é o canudo, né? Que também é um papel fundamental aí, que é tirar canudos de plásticos aí, né? Principalmente para mim que estou muito ligado ao mar, a gente sabe o dano que isso causa, né? Canudo no mar, enfim. Também tem a linha que é importantíssimo, que é a do papel cartão, né? Que é essas caixas de remédio. Enfim, revolucionariamente também a Suzano produziu, recentemente desenvolveu um produto, não sei se todos conhecem, chama celulose fluff, tá? O que é a celulose fluff? Nada mais é que a celulose hoje que está inserida nos tapetes higiênicos dos pets, nas fraldas, nos absorventes, enfim. Então, é uma cadeia que, ao decorrer dos anos, a Suzano já está caminhando para uma linha, né, e tem isso como meta, de substituir cada vez mais o plástico, né? Então, a gente não vai falar no futuro, às vezes, de papel, imprimir e escrever, que a gente sabe que isso, ao decorrer dos anos, vem declinando, né, o consumo de papel de imprimir e escrever, e aí automaticamente, estrategicamente, você tem que substituir, né, entrar numa linha de substituição com novos produtos, inovando de uma forma que você traga mais sustentabilidade para o planeta, impacte positivamente na vida das pessoas, né. Tem mais alguma questão aí no YouTube, Alan? Não, de pergunta não, mas eu queria agora ouvir um pouquinho da Simone, porque tem um grupo, né, esse é o GPMI, eu acho que ele também entra muito bem nessa, como uma ferramenta, né, Simone? Eu queria que você comentasse um pouco como que é esse grupo, o que vocês discutem, né, como que funciona isso, e o que traz de benefício para vocês, profissionais de meio ambiente das indústrias, né? Para nós que estamos como cidadão, né? Como munícipes, como consumidores, enfim. Como funciona esse grupo?
Bom, eu ia comentar, mas antes eu só queria fazer um comentário com o Jorge, que eu tenho um carinho muito especial pela Companhia Suzano. Meu pai trabalhou 38 anos na Companhia Suzano. Eu só lembro meu pai trabalhando na Companhia Suzano. E aí, tá vendo? Eu falo Companhia Suzano. Agora é só Suzano, né? Era Exato. Companhia Suzano de papel e celulose. E eu tenho um carinho muito grande pela Companhia Suzano e, enfim, admiro o trabalho. Eu acho que hoje, só um comentário antes de falar do GPMI, mas eu acho que hoje esses relatórios de sustentabilidade, relatório de ESG, têm contribuído muito para levar essas informações para a população no geral, né? Então a gente consegue ter informações, por exemplo, porque a gente acaba tendo essa imagem de que a empresa, que a gente já tem uma imagem de que a indústria polui, né? E aí a indústria de papel, ela corta a árvore, então ela usa árvore. É a vilã, assim, né? Água e árvore, né? E de repente a gente acaba vendo que o próprio plantio, né, por mesmo que eles vão utilizar aqueles eucaliptos, enfim, mas no período de crescimento ele acaba captando, né, ele acaba filtrando o nosso ar aí, vamos dizer assim, né, e ele acaba tendo uma pegada positiva de carbono, coisa que a gente às vezes não teria essa informação. E aí eu acredito que esses relatórios, esse diálogo e tantas outras formas de comunicação e de levar conhecimento mesmo para as pessoas, que não é bem da forma que as pessoas imaginam que as coisas acontecem, né? As empresas estão produzindo, mas também está em busca aí de novas tecnologias, enfim, para melhorar tudo. Bom, o GPMI, ele é um grupo, né, grupo de profissionais de meio ambiente das indústrias do Alto Tietê. Ele já existe no Alto Tietê, a gente está aí desde 2015, então a gente está há 8 anos com o grupo. Eu iniciei como coordenadora do grupo também, aí depois, conforme o estatuto, anualmente tem eleições, então todo ano muda a coordenação e vice-coordenador e assim por diante. E esse ano eu estou novamente na coordenação. Então, ele já, no Vale do Paraíba, ele já existe há mais de 25 anos, esse grupo. Aqui no Alto Tietê começou de uma forma muito interessante. Na verdade, nós, um grupo de 6 pessoas de empresas diferentes, a gente foi fazer um curso, né? A gente foi fazer um curso e desse curso, trocando figurinhas, foi bem na época da crise hídrica. E aí a gente conversou com um dos rapazes e o rapaz falou assim, olha, se vocês quiserem ir lá, era até da Komatsu, se vocês quiserem ir lá, a gente tem um sistema de captação de água de chuva e a empresa está aberta para vocês ir lá conhecer. E aí começou, a gente foi visitar a Komatsu para entender como funcionava o processo de captação de água de chuva da Komatsu, e enfim, aí discutindo algumas legislações. E falou, poxa, aí eu acabei entrando em contato com a Levidar na época. A Levidar é coordenadora do GPMI do Vale do Paraíba, e perguntei para ela se eu poderia utilizar o estatuto do Vale do Paraíba como uma base. Ela falou, não, só o estatuto não, o audit copiar tudo, pega o logo, porque não tem GPMI no Alto Tietê, e eu já vou instituir vocês aí. E aí foi crescendo, né? Foi crescendo. Hoje nós estamos aí com 28 empresas atuantes. Tínhamos mais, mas com a pandemia a gente acabou fazendo algumas reuniões online e depois o negócio esfriou, muitas empresas não voltaram a participar, empresas que participavam antes não voltaram. Hoje, como que funciona? A gente faz uma reunião por mês, geralmente essa reunião ocorre numa indústria, então nós temos uma palestra. Então, a gente convida alguém, porque é tudo gratuito, então é voluntário. Então, a gente convida alguém para trazer uma palestra para o grupo, todo voltado para a área ambiental. A gente evita que prestadores de serviço participem do grupo, então nada impede de um prestador de serviço vir participar da reunião. Porém, ser integrante do grupo, porque senão acaba meio que mudando o foco do grupo, né? O foco do grupo é trocar informações sobre requisitos legais, atendimento à legislação,
formas de realmente colaborar com a administração pública, tudo como empresa, como indústria, como área ambiental, né? E tiveram, assim, aí a gente tem a palestra, a gente tem o momento que é o momento de requisitos legais, onde a gente menciona quais foram as legislações que tiveram atualização durante o mês, como as empresas estão atuando, se algumas já fizeram, se estão atendendo, se não estão. A parte de homologação de fornecedores, então, de repente, algumas dificuldades que a gente tem para destinar algum determinado resíduo ou alguma prestação de serviço, a gente discute entre a gente e acaba trocando umas figurinhas em relação a isso também. Problemas com órgãos públicos, né, CETESB, tudo que vocês podem imaginar. Então, a gente acaba meio que isso contribui muito, não só porque a gente passou a observar que às vezes coisas que a gente estaria contratando uma consultoria para nos ajudar, a gente resolvia ali no grupo. A gente conseguia já estabelecer um ajuda o outro, um leva informação para o outro, né? Essas empresas também, nas reuniões, além dessa reunião onde a gente vai tratar, vai ter a palestra, vai ter os requisitos legais, homologação de fornecedores, alguma dúvida, alguma dificuldade que a empresa está enfrentando, leva para o grupo e a gente acaba discutindo, porque geralmente as outras empresas também passaram, às vezes, pela mesma questão, pelo mesmo desafio, e a gente se ajuda ali. E a gente acaba visitando também a área ambiental da empresa, né? Na maioria das vezes, a gente acaba conhecendo o processo da empresa. Então, tendo disponibilidade, a empresa falou, vamos lá, a gente vai conhecer, vai vir aqui na Nadir, vamos lá, desde a composição, no vidro, no forno, todo o processo conhece, né? Ou então, isso não sendo possível, pelo menos as áreas mais ambientais da empresa. Então, uma estação de tratamento de efluente, um equipamento de controle de poluição, uma central de resíduos. E aí a gente vai visitando e vai colhendo informação, né? Poxa, olha, aqui tem um kit de emergência ambiental, funciona assim, ou no meu não é assim, eu posso melhorar. Enfim, e a gente vai trocando essas figurinhas. É um grupo muito rico, né? A gente acaba, hoje, está com poucas empresas. Esse mês nós tivemos uma ação, pela primeira vez, uma ação diferenciada, né? A gente teve uma ação aí que, na verdade, a reunião, a gente acabou, a princípio, não tendo um local para fazer a reunião, e uma uma das representantes de empresa disse que a mãe trabalhava numa creche em Mogi, e se a gente quisesse fazer, eles disponibilizariam esse espaço da creche para fazer. E aí a gente conseguiu fazer essa reunião lá e a gente acabou fazendo uma ação socioambiental com as crianças da creche. Então, foi a Trupe do Riso, né, que é uma ONG, ela foi, a gente levou educação ambiental para as crianças com 2 palhaços, né, um deles sou eu, viu, gente? A gente acabou levando essa parte de educação ambiental, falando da coleta seletiva, falando da importância de não jogar brinquedo fora, de trocar brinquedo, enfim, né? A gente acabou fazendo uma parte de educação ambiental bem lúdica para as crianças, e a gente teve a nossa reunião depois tranquilamente. A única coisa é que a reunião começou meia hora antes, para não atrapalhar o horário da creche, mas depois foi disponibilizado uma sala onde a gente realizou a nossa reunião normalmente. Então, esse mês, inclusive, foi uma ação em comemoração até o mês do meio ambiente. A gente conseguiu aí incluir uma ação socioambiental, realizou a reunião normal e aí a palestra foi o fundador da ONG, onde ele levou um pouco o que a ONG faz e as vantagens das empresas serem parceiras de ONG. Enfim, aí ele falou de contribuições, de imposto, IPTU e aquelas coisas todas que as empresas têm vantagem quando ela apoia uma ação social, né? E foi um evento bem legal, foi diferente dos demais, né? Mas foi muito interessante ver todo mundo lá, ver as pessoas participando. A cada empresa doou alguma coisa, nós tivemos parceiros que doou bonezinho para as crianças, com o logo, empresa que doou mudinha de planta para todas as crianças. Então, foi uma ação, é um grupo que a gente consegue trocar bastante informação. Nós temos um grupo do WhatsApp, tem o LinkedIn também, agora hoje, né, a gente tem o LinkedIn também.
Então, é um grupo onde a gente consegue fazer um intercâmbio técnico, né? E onde tem uma colaboração mútua aí do profissional, das empresas e dos órgãos também. A gente já fez reunião na prefeitura com vocês, né? Então, se me permite, eu ia só dar um testemunho. Tudo verdade que a Simone falou, porque eu estava em 2015 em Guararema. Estava lá na Secretaria de Meio Ambiente de Guararema. E o GPMAI do Vale marcou um trabalho com a gente para conhecer o projeto, o plano de resíduo, né, que a gente estava elaborando e já estava fomentando para ter a cooperativa. E nessa reunião estava o Roberto, da NGK. Meu irmão trabalha com ele lá na NGK. Meu irmão é o João Batista Júnior, né, que a gente chama. E aí ele falou, nossa, você é do Comitê de Bacia, a crise hídrica e tal. E aí a gente ficou estreitado a relação, porque é interessante, ó, a própria Fiesp, né, que é a federação, tem cadeira no comitê, mas não chegava, né? Não chega, né, Simone? Ela veio assim, não chega no chão para vocês, né? As informações e tudo, e estava aquela questão de cobrança da água, e não tinha água, e aquelas muitas. Então, tive a felicidade de fazer uma palestra daí no GP+, vocês estavam iniciando, foi na Kimberly, lá em Mogi, acho que foi já em 17, já. E depois, no começo de 17, meio, e daí em seguida eu já vim para Suzano, e aí a gente também fez um trabalho muito legal com vocês. Olha, o Alan, a gente que é do licenciamento fica babando de ver esse grupo técnico, que eles sabem tudo de resolução nova, tal, então, assim, muito antenados, é muito bacana, viu? E eu fiquei, nossa, e essa de hoje, acho que fez bem para a alma, né, Simone, a atividade, porque com criança também é muito bom de trabalhar, né? Olha, eu tô no grupo, viu, Simone? Me inscreva, por gentileza. Nossa, a Suzano vai ser uma honra. Ah. Como que eu sou do Comitê de Bacia, eu não tinha ciência desse time. Nunca chegou para mim o convite. A Emibra, E aí eu gostaria de convidar, desculpa, gente, o rapaz da parte de energia da empresa, será nosso convidado. Eu vou enviar para vocês também aí. Então. É uma honra. Claro, é um grupo bem vivo. É um grupo bem vivo que cada um se ajuda, né? Tanto pelo grupo do WhatsApp e nas reuniões que a gente se reúne mensalmente. E a gente sabe que a área ambiental é uma área meio que multidisciplinar, né? Então, tem engenheiro ambiental, mas, por exemplo, eu não sou engenheiro ambiental. Fiz administração de empresa com pós em gestão ambiental. Aí tem biólogo. Então, tem de tudo que você pode imaginar, que aí se unindo, falando, um resolve, um sabe isso, o outro sabe aquilo. É bem legal. Ou às vezes o meu problema, a solução está no vizinho, né? Vai saber. Exatamente. Ou às vezes o seu problema é um problema de mais de uma empresa. E aí um ajuda o outro. Eu fico muito feliz, né, que esse diálogo já tenha aí um resultado, né? Esse convite, eu acho que é muito legal quando toda a rede, todo o grupo que se forma, acho que traz sempre, soma, né, para piorar o cenário, muito pelo contrário, né? Eu queria falar, Simone, primeiro te parabenizar pela ação que você faz voluntária, como palhaça, também pelas ações que você veio ajudando em Suzano, nas escolas, né, falando sobre o vidro e sustentabilidade. Também queria fazer alguns comentários aqui do pessoal do YouTube. A Fernanda Frois, ela é advogada e professora de Direito Ambiental e membro do Comando São José dos Campos. E ela já participou de reuniões do GPMAI. E aí ela falou aqui que é muito produtivo. A Levida foi minha aluna na pós, alguns anos atrás. É muito produtivo, né? Então, é muito legal, viu, Fernanda? A Márcia também comentou que você é uma querida, Simone. E
Deixa eu ver o que mais tem aqui. O Arrones. O Arrones, ele não conseguiu entrar aqui na nossa sala, né? Ele é diretor. Solange, você me corrige se eu estiver errado. É Arrones também, que está aí no Facebook. Ele é diretor da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego. Ele está dizendo aqui que está assumindo a diretoria de turismo da Prefeitura de Suzano e vai partir do turismo rural, ecológico, industrial, e certamente vai fazer parcerias, com certeza. Acho que Suzano tem um potencial muito grande, viu, Arrones? O Arrones é o nosso interlocutor com as empresas, né? É uma figura muito importante, que está hoje na Zona Norte aí do município, membro do CONDEMA também, né? Com o nosso Conselho de Meio Ambiente aí, com essa participação, e faz essa interlocução, porque a gente realmente entende que as parcerias é que também dão sustentabilidade. Eu sou bióloga, a biodiversidade se faz quanto mais diferente, melhor, né? Então, o equilíbrio está aí. Sem dúvida. Agora eu vou fazer duas perguntas. Na verdade, a primeira eu vou direcionar a Solange, aproveitando que a gente entrou aí na questão de direito ambiental, na questão, né, de legislação, CETESB, enfim. Aí eu queria que você, se você pudesse comentar um pouquinho do licenciamento, né, acho que da prefeitura, acho que é válido sempre mencionar. A gente está falando aqui de indústria dentro dos ODS, e acho que é uma questão super importante, né? Então, sobre isso. E só para já entrar depois, a pergunta é para o Guilherme. Na verdade, foi um comentário que eu visualizei durante as inscrições do diálogo. Teve bastante pessoa, teve um pessoal das escolas, né? Teve bastante gente das escolas, e aí entrou um questionamento sobre escolas e casas autossustentáveis. E acho que a energia solar, com certeza, ela pode contribuir muito para isso, né? Queria que vocês comentassem um pouquinho aí sobre isso. Posso começar, então? Então, eu acho que um grande objetivo do prefeito Rodrigo, né, o prefeito Rodrigo Achiuchi e o nosso secretário, que quando vim para Suzano, eu e o André já trabalhei junto com o André Chianchi, né, que hoje é o nosso secretário, lá na Unidade de Planejamento Estratégico, e foi lá que foi concebido, né, que foi decidido que o município de Suzano ia ser licenciador, né, a Unidade de Planejamento Estratégico, ela é diretamente ligada ao gabinete, né? Uma assessoria do gabinete. Por que é importante o licenciamento, né? O licenciamento é o maior instrumento de controle ambiental que a prefeitura pode ter no seu território, né? O nome do meu cargo é diretora de fiscalização e controle ambiental. Então, é justamente, né, o ideal. Então, o licenciamento está nesse eixo do controle, que eu conheço quem são as empresas, consigo avaliar seus impactos, consigo propor as medidas mitigadoras e compensatórias, mas eu consigo fazer com que isso se agilize e seja voltado também para questão de renda, né, de produção de riquezas, de renda para a sustentabilidade financeira do município. Então, o município de Suzano, ele é licenciador de baixo impacto, mas se organizando para alto impacto, né? Isso a gente vem num crescente, isso está na proposta. Então, e a minha briga pessoal dentro do CONSEMA, né, até isso está na minuta da nova deliberação, é que a gente também possa licenciar em zona rural. Olha o absurdo, né? A gente pode licenciar em toda a área urbana, e o agricultor, que eu preciso mais apoiar nesse momento, a agricultura familiar, tem que ir na CETESB, porque o CONSEMA fala, a gente só pode licenciar em área urbana. Então, é uma briga nossa, né, que está uma briga boa, direito, isonomia, né, do cidadão. Ela tem só o cidadão do urbano, o rural vai lá sozinho, né? Então, acho que isso é muito importante. A gente fez 2 anos certinho, Alan, da nossa live do licenciamento, coincidentemente, hoje, então,
Estamos nós de novo aqui, mas a gente fez uma desmistificando o licenciamento ambiental, 2 anos atrás também, e a gente vem nesse crescente. Então, e essa troca com empresas, esse feedback, né, essa inter-relação é muito importante para que o processo seja fluido, né, seja rápido, seja realmente desmistificado e andar. E a gente entende, lógico, a gente nunca vai licenciar uma Suzano, nem a Nadir Figueiredo, né? Por quê? Pode sim, pode sim. Então, é que, sabe por quê? Dentro do que nos é permitido, a gente não consegue licenciar o que não está na lista, e a gente só é de impacto local. Então, quando são empresas que têm um porte maior, dependendo do tipo da produção, é considerado um impacto mais regional, né? E aí a gente não consegue, como município, nem que a gente fique grande licenciador, mas já podemos contribuir aí com, por exemplo, uma intervenção em APP que precisa ser feito, né, para melhoramento, as supressões, tal. A gente pode ajudar e agilizar esses processos, né? Mas acho que isso é muito importante e fica aqui novamente um convite no ar para a gente fazer mais alguma coisa com o GP Mai, que agora fiquei assim, ó, animada aí para a gente pular alguma coisa, ainda mais com esse povo novo aí, né, que vai entrar também, viu, Simone? Inclusive, viu só, enquanto você estava de licença, eu estava comentando com a Flávia, a gente vai lançar uma consulta pública com a população, o pessoal que tiver interesse, para ver se conhecem o licenciamento, o que é de positivo, quais dificuldades vem encontrando, né? Para a gente depois pensar futuramente em como melhorar cada vez mais os instrumentos importantíssimos. Antes de passar para o Guilherme, que chegou aqui o Arrones, que ele não estava conseguindo entrar pelo link, mas agora nós conseguimos te ver, viu, Arrones? Boa noite. Legal. Boa noite. Muito obrigado pelo convite, viu? Imagina, a gente que agradece, viu? Aí, se o Guilherme quiser comentar da pergunta, na sequência, viu, Arrones? Quiser comentar um pouquinho mais sobre como que a secretaria de vocês vem ajudando na questão do emprego, né? Aí você comentou da questão do turismo, né? Do turismo ecológico, e como isso vai beneficiar a cidade, né? Acho que isso é maravilhoso. Eu tive hoje... Perdão. Posso falar agora? Não? Você quer começar? Pode falando aí. Tá bom. Posso falar? Não, eu tive hoje eu assumi a diretoria de turismo, está fazendo acho que uns 20 dias, que faz parte também da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Junto com o artesanato, junto com a agricultura, junto com a geração de emprego, junto com o Sebrae, e hoje eu tive numa reunião no Sebrae em Mogi, para conhecer um pouco mais da estrutura que já temos, junto com o Condemate, né, nessa questão do turismo, o que a cidade já vem realizando nesse sentido. Temos já uma estrutura pronta do turismo, a pandemia interrompeu todo aquele processo, né, e agora a gente está atualizando e trazendo à tona essa questão que para nós é muito importante. E todo o tempo na reunião lá no Sebrae Mogi, a gente falava do turismo rural, das questões ambientais, dos ciclistas que transitam das rotas, né, Rota da Luz, Rota da Madeira, o que nós temos de turismo público em Suzano, o que temos de turismo industrial. Então, começou a aparecer coisas assim que a gente não... mas Suzano tem turismo aonde, né, do quê, né? Então, pensam, às vezes, no Parque Municipal, pensam no Templo Budista, pensam no Magic City, mas dá para a gente criar alternativas riquíssimas, assim, de geração de emprego, renda, respeito ao meio ambiente, crescimento da riqueza, né, pelas questões de desemprego, de fome. Então, é um gerador, um potencial gerador de emprego, renda, com respeito ao meio ambiente. Então, dá para a gente fazer um trabalho bem legal. Sim. Arrones, fala um pouquinho do último evento que teve ainda da sua secretaria, gigantesco, que eu achei que a respeito aí tanto com essa relação
de vocês, né, da secretaria, do secretário Loduca, né, com as Sim, indústrias, empresas. Eu sei que vocês fazem aqueles cafés, né, aquelas reuniões sim, é para isso mesmo. indicação. Comenta um pouquinho É. sobre isso. Então, quando nós chegamos na secretaria, está fazendo 4 anos agora, fez dia 19 de maio, a gente não tinha nada muito certo assim, né? E aí nós resolvemos construir, então, essa relação com as empresas. Quando você bate na porta de uma empresa, com o carro da prefeitura, com a carteirinha, o cartão da prefeitura, parece que o pessoal veio fazer alguma cobrança, fiscalização. Então, o primeiro impacto era sempre um pouco mais difícil. É diferente você chegar numa Suzano, numa Kimberly, numa Nadir, que são gigantes, tem todo lá um compliance, uma forma de se chegar. Mas Suzano tem muitas empresas familiares, né? Então, a gente foi construindo isso pouco a pouco. Na Suzano eu converso muito com o Guilherme, com a Libarino, a Nadir a gente tem vários contatos lá também, e a gente construiu uma relação hoje com 246 CNPJs. Pouco a pouco, Ficou sem som, estão me ouvindo? Alves. Eu acho Agora Oi, que deu uma cortou. cortada. voltou? Voltou. Tudo bem. Então, hoje nós temos uma lista de 246 CNPJs, mais ou menos, e fizemos o nosso primeiro almoço empresarial no lado sul, que é lá em Palmeiras, né? Fizemos com 80 empresas, 120 participantes. Depois fizemos no lado norte, inclusive Emibra participou, Suzano participou. Hoje, lá nós tínhamos mais ou menos 90 empresas, 130 participantes. Fizemos o terceiro encontro empresarial em novembro do ano passado. Fizemos num sítio de um empresário aqui em Suzano. Ele ofereceu o almoço, ofereceu a empresa, um espaço cinematográfico. Ele é dono de uma revista de noivas. É um empresário de São Caetano que investe no nosso município em 3 sítios. E a gente começou a aumentar essa relação. E chegou um momento que nós pensamos no seguinte: bom, vamos partir para o que agora? Vamos partir para a Expo Suzano. Vamos juntar tudo que a gente conseguiu construir nesses anos e vamos mostrar à sociedade o que a gente vem captando. E foi um evento espetacular, né? Quem passou por lá, tivemos mais de 300 mil pessoas aí em 4 dias, tivemos a Expo Flores na mão da primeira-dama, tivemos o Educa Show na mão do professor de educação, e o Suzano Faz, que foi no Pavilhão Roxo, que esteve conosco na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, já temos a previsão para o segundo, vamos inaugurar agora o Mercadão, vamos fazer uma rodada de negócios com um painel diferente, uma proposta diferente. Agora, depois da saída da Ana Rosa, né, a Ana Rosa ficou por aqui, construiu alguma coisa na área de turismo, foi ser secretária de Cultura de Ferraz, e nós reassumimos o posto para conhecer um pouco mais sobre os pontos turísticos da nossa cidade e o quanto a gente tem para crescer nessa área, sabe? Muita gente boa querendo trabalhar, conheci o Roberto de Lucena, secretário estadual de Turismo e Viagens, conheci o Matheus Sartori, fui lá em Guararema, no encontro de jazz e blues, conheci ele pessoalmente, uma simpatia, né? E reorganizamos o Contour, elegemos o Paulo Kenzo, presidente do Contour, que é o dono do Magic City. Estamos concluindo a diretoria do Contour, estamos atrás do MIT, que o nosso município é um município de interesse turístico, precisamos desse MIT. Para conseguirmos o MIT, precisamos do plano diretor, então estamos viabilizando a construção do novo plano diretor para o turismo, e tudo que se fala em turismo hoje, nosso território tem 60%, 70% de área verde, de área de manancial, de proteção ambiental. Tudo que se fala de turismo hoje se envolve o meio ambiente, né? Você não consegue pensar em qualquer tipo de turismo se a gente não tiver... Cortou?
Consegui ouvir. Cortou? Conseguiu? Tá cortando um pouquinho. Vamos passar para o Guilherme, daí acho que a gente volta para dar uma. Pode ser? Passar Tá um bom. pouquinho para o Guilherme, daí Pode acho ser. que estabiliza. Tá bom? Tá bom, tá bom. Bom, você tinha me perguntado sobre a questão, né, de uma casa mais autônoma, né, uma escola autônoma nesse sentido. Foi isso, não foi, Alan? Isso, de casas e escolas autossustentáveis, né? Autossustentáveis, né? Isso. Quando a gente fala nessa parte, a gente tem 3 fatores que dá para conseguir nisso daí, né? Um deles seria a questão de alimento, que pode ser resolvida com uma hortinha na escola, que até educa as crianças como funciona o processo do cultivo, ou na própria casa, né? Às vezes a pessoa gosta de ter aquela plantaçãozinha ali de algum tempero, alguma folhosa, alguma coisa nesse sentido, né? Também tem a questão da água, que pode ser feita tanto na questão, né, principalmente você colocando captação de água de chuva e utilizando essa água que não é 100% potável, não tem como você tomar ela, cozinhar com ela, mas você consegue usar ela para lavar um quintal, para lavar um carro, ou até mesmo, né, ainda pegar essa água depois de ser utilizada, que não tem, já está toda suja com o barro do quintal e tudo mais, ainda usar ela para dar uma descarga, né, então consegue reutilizar essa reutilização dela, podemos dizer assim. E também tem a questão da energia, né? E hoje, com a solar, ela é uma das mais práticas de você ter em sua casa, né? E quando a gente fala de energia solar, a gente tem hoje 3 tipos de energia solar. Tem a energia que é chamada on-grid, que é ligada na rede. Tem a energia off-grid, que é desligada da rede, né? Que é uma energia mais independente. E tem a energia híbrida, né? E falando um pouquinho dos benefícios, além da economia, de até 95%, ficar imune às bandeiras tarifárias, a questão do aumento de energia e tudo mais. Aqui em Suzano ainda temos o IPTU verde, então a pessoa que tem energia solar consegue ter até 5% de desconto no IPTU dela, então um ganho. Mas um dos principais pontos da energia solar é a geração de energia, né? E quando a gente tem a energia on-grid, ela está ligada na rede, então você não tem tanto essa autossuficiência assim. Por exemplo, se acabar a energia, você ficaria sem. Porém, quando a gente tem a energia híbrida ou off-grid, a gente tem um banco de baterias aplicado junto, e dessa forma, sim, você conseguiria, por exemplo, alimentar a sua casa por inteiro apenas com energia solar, sem depender de concessionária, sem depender de nada. Então, você poderia estar fazendo um dimensionamento correto, um banco de baterias, e caso você se desliga da concessionária, e caso, por exemplo, teve um apagão na sua rua, problema no transformador, sua casa foi funcionar com energia normalmente. Ou, em outros casos, né, que a Rony estava conversando com o pessoal lá de Palmeiras, que a gente comentou, nas propriedades rurais, dependendo, quanto mais a gente se afasta ali, tem um problema de chegar com a energia lá, né? Então, às vezes a concessionária tem que fazer toda aquela estrutura, dependendo de onde você vai de Palmeiras ali, você vê aqueles postes bem rudimentares, nem aquele pó de cimento, é uns troncos que o pessoal coloca assim para passar, parece que é até meio que provisório, né? E às vezes eles passam toda essa estrutura para coisa de 1, 2, 3 propriedades que tem ali perto, né? E poderia ser resolvido a partir do sistema solar off-grid, que vai conseguir garantir para ele essa questão da energia gerada e até mesmo o próprio produtor rural a questão de uma certa segurança na produção dele, porque muitos deles têm algum tipo de maquinário, alguma coisa que não pode parar de jeito nenhum. Pode ser que seja um freezer, que seja algum tipo de refrigeração, algum motor que mexe, sei lá, alguma produção de leite ou algo do tipo, e que não pode ficar sem energia de forma alguma. E tendo essa energia solar com um banco de baterias, vai garantir para ele que ele não vai ficar sem essa energia também, né? Então, seria uma das formas, não só, eu dei o exemplo agora do público rural, mas também podendo ser aplicado a dona de casa ali colocando
não quer colocar o 100% off-grid, mas quer colocar um híbrido, então consegue colocar ali a sua geladeira, o seu Wi-Fi, né, uma lâmpada ali no corredor, no quarto, para não ficar sem energia em caso de um apagão, ou de uma escola que tem ali, às vezes, um freezer ali que guarda merenda, ou alguns pontos de energia específicos que não pode ficar sem, por exemplo, as lâmpadas das salas, então, em caso de apagão no período noturno, não vai ter a necessidade de dispensar os alunos, porque você consegue utilizar o banco de baterias como um no-break para abastecer essas lâmpadas e continuar mantendo a aula e tudo mais, para também não, por conta de um apagão, não prejudicar o aprendizado da criança e tudo mais. Então, a partir desses 3 pontos, né, é possível conseguir um ambiente mais independente, assim, e sustentável ao mesmo tempo, utilizando os recursos da própria natureza para você conseguir, né? O sol está aí, tá bilhões de anos brilhando aí e vai continuar por mais alguns bilhões de anos aí brilhando, e a gente consegue utilizar essa energia que ele gera para a gente, que é tão boa, né? Além da energia rica em vitamina D, que faz as nossas árvores crescerem, né? Fotossíntese e tudo mais, que é muito importante para a gente aí. Eu queria complementar, Alan, em zona rural, especialmente em área de manancial, é muito complicado a extensão de rede de energia, porque daí surgem os furtos e aí o parcelamento irregular. Então, essa é uma forma também, né, que vem ao encontro da proteção justamente na área de mananciais, porque além do roubo, né, do furto de fios e realmente o pessoal ficar sem poder acionar bomba de irrigação e tudo mais, tem essa questão de você ficar mais seguro e também você não fazer as extensões para ter esses parcelamentos. A energia elétrica é comprovada o maior incentivador de parcelamento irregular. Então, vem ao encontro, né? Alan, acho que nós estamos caminhando para o final, certo? Na verdade, a gente marcou até às 9. Nossa, eu vou precisar me retirar. Mas eu estou em convalescência, fiz uma cirurgia da retina. A minha dose de tela, eu peço desculpas, mas eu vou ter que fazer um repousinho. E continue, então, aí, tá bom? E eu vou precisar realmente, vou ouvindo vocês, tá? Eu vou só sair daqui e continuar aí ligadinha pelo YouTube, tá bom? Um abraço. Pode ir lá descansar. Simone, estou esperando aí, hein? Tá o convite de pé e agradeço todos os parceiros, que cada um deles nós temos projetos especiais, né? Com a gente na prefeitura, cooperativa Univens com a Enibra, com a Companhia Suzano, com a com a Nadir Figueiredo, e aí logo com o Guilherme também aí com a empresa, tá bom? Um abraço a todos e Alan, toca aí então. Tá bom, bom descanso, só. Na verdade, a gente não tem mais perguntas, mas eu queria, antes da gente ir encaminhando aí para o final dessa edição, eu queria só comentar mais uma coisa, Guilherme. Eu queria, na verdade, pedir para que você me atualize, né? Tinha também uma questão da energia solar, de que quando ligada na rede, se você tem um excesso de energia, isso retorna positivamente em recurso. Isso ainda existe? Como está atualmente isso? Bom, quando a gente fala da energia on-grid, que é a mais comum hoje, que é ligada na rede, ela funciona da seguinte forma. Os painéis estão lá captando a luz solar, vão gerar essa energia, vão passar pelo equipamento que a gente chama que é o inversor, né? Esse inversor é o quê? Ele é o coração do sistema, é ele quem vai tratar a energia gerada pelo sol e converter numa energia que você consiga utilizar na sua casa, na sua indústria, na sua empresa, no seu comércio, na sua propriedade rural, tá? A partir do momento que ele injeta na rede, a gente separa essa energia em 2 momentos. O primeiro momento é o consumo instantâneo. Então, aquela lâmpada que está ligada, aquela geladeira que está puxando energia, aquela televisão, aquele computador, ele vai estar sendo abastecido diretamente pela energia solar. Porém, você vai estar gerando, provavelmente, um pouco mais ou muito mais energia do que você está consumindo naquele momento. Para onde que vai essa energia? Ela vai passar pelo relógio,
que quando é feita a homologação do sistema, ele é trocado no modelo bidirecional, porque ele tem esse nome, né? Bidirecional, 2 direções. Ele consegue ler o quanto você utiliza da rede e quanto você injeta na rede. Então, a partir do momento que ele passa pela rede, né, ele até é um ponto social importante, porque ele acaba abastecendo as unidades do lado, tudo mais, né? A energia ela não evapora, ela sai pelo relógio e entra no seu vizinho, né? Porém, a partir do momento que ele passou por esse relógio, é computado um crédito. Então, quando chega, por exemplo, durante o período noturno, você não tem o sol ali brilhando para gerar energia para você, né? Então, o que eu vou fazer? No meu caso, que é um grid, eu não tenho a bateria. Você vai utilizar a energia da concessionária, né? Então, vai usar a energia deles normalmente, sem problema nenhum. E daí vai passar lá o mês todo, vai chegar a sua conta. E na sua conta vai ter um relatório lá. Vamos dar um exemplo. A concessionária vai falar assim, ó, você gastou da minha energia, você utilizou 200 quilowatts. Porém, você tem um saldo aqui comigo de 200 quilowatts que você injetou aqui na rede. Então, eu vou abater esses 200 quilowatts que você gerou meu. Então, ele faz essa compensação. Esse crédito gerado, ele não vale apenas por mês. Ele vale por um período de 60 meses. Então, 5 anos que tem a garantia que esse crédito vale ali para você. Inclusive, você consegue até utilizar esse crédito para bater outras unidades. Então, por exemplo, você está aí na sua casa e você tem uma outra casa ou um comércio, por exemplo, e você quer abater energia no seu comércio na sua casa. Você não precisa fazer 2 sistemas. Você pode fazer um sistema que dimensionado para pegar as 2 gerações. Então, vamos supor, você gasta 200 kW na sua casa e 200 no seu comércio. Então, você faria um sistema de 400. E dessa forma, o crédito gerado na sua casa, esses 200 kW a mais que está sobrando, você consegue pegar e direcionar ele para abater a sua conta no seu escritório, sem a necessidade de estar instalando um outro sistema lá, né? Isso você consegue fazer em diversas unidades consumidoras, que a gente chama, e não precisa ser necessariamente apenas imóveis de Suzano. A regra é que você tem que ter o imóvel no mesmo nome, né? A conta no mesmo nome, e que seja a mesma concessionária. Então, no nosso caso aqui de Suzano, que trabalhamos com a EDP, você consegue enviar energia daqui para, por exemplo, Caraguatatuba, que é EDP, Guarulhos, Mogi das Cruzes, a parte aqui de Itaquá, Ferraz e assim por diante, né? Até lá Taubaté, se eu não me engano, é EDP. Então, você consegue gerar aqui e abater nesses outros pontos, certo? E outra coisa importante comentar é o que a pessoa paga depois que fez essa compensação na conta. Hoje, ela vai pagar a tarifa mínima, que vai depender se a conta dela é monofásica, bifásica ou trifásica, né? A grande maioria é bifásica. Industriais, comerciais, normalmente acabam sendo trifásicas, né? Algumas casas de mais alto padrão acabam sendo trifásicas também. Além disso, ela vai pagar a CIP, que é a Contribuição de Iluminação Pública, que aqui varia de casa para casa, mas costuma ser em torno de R$5, R$7, R$10, né? Dependendo muito da região, do local, né? Da casa, do tamanho, do terreno e tudo mais. E uma parte dos impostos ali, de ICMS, alguma coisinha assim, e tem uma questãozinha de uma taxaçãozinha ali da Lei 14.300 que está ali, mas continua sendo super viável, né? Então, dando um exemplo, uma conta que hoje paga seus R$600 aí de conta, passa a pagar R$60, né? Que seria 60 e pouco, que seria mais ou menos o que está dando a mínima numa condição de uma conta bifásica, mais ou menos, né? Então, é um sistema que ele se paga muito rápido, é um investimento muito rentável, né? Então, se a gente falar em termos de investimento, ele dá coisa de 20% a 30% ao ano de retorno, né? Então, se a gente compara, por exemplo, com a poupança, né? Com a Selic, que já rende mais que a poupança, que está rendendo 13% ao ano numa taxa que está alta. A gente está falando praticamente o dobro, né? De 20% a 30% ao ano de rentabilidade para quem estiver instalado no sistema, e consegue uma garantia de 25, 30 anos de garantia. Não estou falando de tempo de utilidade do painel, estou falando de garantia apenas. Então, é um negócio rentável, seguro e duradouro, além de sustentável, né? Que ajuda ainda o meio ambiente.
Maravilha, muito legal. Ô, Muito ô, legal Guilherme, mesmo. deixa eu fazer uma pergunta. Há alguma espécie de algum subsídio por parte de governo que barateia um pouco mais o investimento para instalação de energia solar para CNPJ? Hoje, dependendo, não necessariamente diretamente do governo, mas dependendo do banco. Por exemplo, o Banco do Brasil tem linhas PJ, uma linha PJ sustentável para não necessariamente energia solar, mas qualquer maquinário que seja sustentável. O Santander, se eu não me engano, tem linhas assim. E, dependendo do caso, consegue talvez com alguma coisinha com o BNDES, alguma coisa do sentido. Mas hoje o que não falta é empresa para financiar o sistema, né? Então, além das cooperativas, né, Sicredi, Sicobi, os bancos também estão adotando essa linha. Existem startups, fintechs, né, surgindo apenas com esse foco de fazer esse financiamento para solar, né? Nós da Solar Prime, por exemplo, temos a nossa financeira própria, a Ielo, exclusiva da Solar Prime, que também cuida disso daí. Então, tem alguns incentivos mais privados do que públicos, né? Mas existem esses incentivos, sim. Obrigado, valeu. Muito bacana. Para pessoa física, existe alguma questão também nesse sentido? De desconto, não? De ajuda? Então, hoje em dia, quem tem interesse em colocar o sistema, consegue, digamos assim, colocar o sistema pagando os R$ 50 por mês. Por quê? Como assim? Porque vamos fazer um exemplo hipotético. Você paga hoje R$ 300 de conta de energia. Aí você faz o sistema e financiando, sem entrada nenhuma, é possível financiar. E às vezes a parcela do sistema vai ficar em torno de R$ 300, R$ 350, né? Então, de 300 para 350 é uma diferença de R$ 50. Então, é como se você estivesse instalando um sistema por R$ 50 no mês, né? Só que daí você vai falar, mas por quanto tempo? Né? O financiamento dá para fazer em diversos anos, você consegue até diminuir ainda mais, fazendo em 10 anos de financiamento, né? Mas quem aguenta tudo isso de pagando a conta? Porém, se a gente pegar a inflação energética, né, essa mesma conta de R$ 300, daqui a um ano, se a gente jogar uns 10% mais ou menos de inflação energética, que historicamente ela é maior, né, para você ter noção, está aprovado para esse ano um aumento de 39% de energia elétrica aqui na região de São Paulo. Né? A gente já passou por mais com 11 já, só nesse começo de ano. Então, se a gente pegar, sendo conservador e pegando 10%, que é um histórico mais ou menos que a gente tem ali, na verdade é uns 12%, mas 10% para ficar a conta mais redonda. Hoje pagando 300, se você não aumentar o seu consumo, daqui a um ano você vai estar pagando já 330. Daqui mais um ano, você vai estar pagando R$ 363 de conta. Você já estaria pagando mais de conta de luz do que você está pagando dos financiamentos do sistema. E a parcela do financiamento é uma parcela prefixada, é uma parcela que desde o primeiro dia até o último, ela é a mesma, e tem aquela manobra que consegue ser feita, que você tem um dinheirinho sobrando, você consegue amortizar as últimas parcelas para diminuir ainda mais os juros e terminar ainda mais rápido o financiamento que foi feito. Né? Então, para qualquer pessoa, de qualquer classe, ela sendo classe A, classe Z, né, digamos assim, ela consegue estar entrando, botando um sistema de energia solar na casa dela, através do financiamento, né? Bacana, bem interessante mesmo. Antes da gente entrar para as considerações finais, eu vou disponibilizar aqui a nuvem de palavras. Para quem não conhece, as pessoas vão colocando aqui o que significou esse evento, né, esse diálogo em palavras, e daí vai se formando uma nuvem conforme as pessoas forem comentando. Eu acabei de disponibilizar no chat e tem também no nosso chat privado, não sei se vocês conseguem ver, vou até postar aqui de novo, que também vocês podem, os convidados também podem entrar lá e escrever. E daí eu já deixo aberto também para as considerações finais, se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, e agradecer a presença de todos. Alan, eu também gostaria de agradecer o convite,
a participação, quanto conhecimento, quanto foi enriquecedor aí, e estarei enviando aí o convite da nossa próxima reunião para vocês estarem participando, querendo participar, são os nossos convidados. O Guilherme, inclusive, se quiser levar uma palestra, alguma coisa, eu acho que seria super válido, né? Eu acho que é algo assim que vai ser super válido realmente para todas as empresas. A gente está falando aí de energia renovável, né? Então, vou estar compartilhando aí. Eu tenho o contato do Alan, depois, se não tiver problema, e o Alan poder me mandar o e-mail de vocês, eu encaminho por e-mail e encaminho o link para vocês estarem participando e terem interesse aí, o Jorge, todos vocês aí estão convidados, o Arrones, a participar com a gente aí da nossa próxima reunião do GPMAI. E não podendo participar da próxima, nós temos reuniões mensais. Então, a gente compartilha aí a convocatória com vocês. Tendo interesses, serão bem-vindos. Com certeza. Tranquilo, Alan. Obrigado pelo convite. Me coloco à disposição também, e através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, deixando um abraço a todos em nome do André Loduca, também do nosso prefeito, né, Rodrigo Achiuchi. E como a gente tem, dia 26 agora eu estou indo para São José dos Campos, conhecer um pouco mais sobre rodada de negócios, e a nossa ideia é até novembro realizar a nossa aqui. Então, acho que a empresa aí de energia solar será muito bem-vinda para apresentar a proposta para os empresários lá. Vai ser bem dinâmico, bem bacana, viu? Aceito o convite, sim. Pode contar com a nossa presença lá. Tá bom, beleza. Agradeço o convite aí e a participação, a interface aí com os colegas aí da área de meio ambiente, que estamos todos aí dia a dia em prol seguindo no mesmo rumo, né, na mesma direção, isso é importante. E aguarda aí o envio do e-mail e, por favor, o telefone também, tá, Alan? Claro, pode deixar. Tem contato de todos, eu faço da Simone, faço aí essa ponte aí para vocês conversarem. Acho que vai ser um ganho muito importante na área de vocês e também acho que para o município de uma forma no geral, né? Tá. E conte sempre com a Suzana aí, tá? Com os canais de comunicação abertos aí para todos, para dúvidas, enfim, o que for necessário, a Suzana está sempre disposta aí, tá? Para atender, ouvir a todos e esclarecer, contribuir sempre no que for necessário. A Suzana é uma bênção na nossa vida, né? Amém. A Suzana é tudo de bom. Faz parte da nossa história, né? Total. Faz parte. Total. Acho que a Andressa quer comentar também. Eu agradeço pelo convite, por estar participando, e a Emília também sempre estará à disposição. Foi de grande valia. Muito obrigado. Eu que agradeço. Acho que faltou só a Simone, foi isso? Não? Todo mundo já falou? Eu agradeço também o convite, né? A Suzano pode contar aí com a Solar Prime para o que precisar. Vamos eletrificar essa cidade aí com uma energia mais limpa, mais renovável, né? Que o futuro vem cheio de energia aí, a gente está cheio de energia para proporcionar também para toda a população, né? Aí eu fico, mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite, e fico aguardando aí o convite de vocês aí para a próxima reunião do GPMAI, para a rodada de negócios. A gente está aberto aí para participar e contribuir cada vez mais. Legal. E eu vou só apresentar aqui a nuvem de palavras para mostrar o resultado dela. Eu sempre gosto bastante, porque é um gráfico bem interessante. Vocês estão conseguindo enxergar? Depois eu apresentar, fica maior. Eu não sei se faltou alguém ainda preencher. Ainda está aberta. Se o pessoal escrever aí, vai aparecendo. Inovação foi o primeiro aí que apareceu. Em sustentabilidade, meio ambiente, enriquecedor, parcerias, energia vida, inspiração, tecnologia. Isso aí.
interromper para o compartilhamento. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a presença de cada um de vocês, do Guilherme, do Jorge, a Andressa, a Simone, a Rones. Eu sei que o horário realmente ele é complicado, né? Mas é muito gratificante a gente ver que tem um resultado positivo, que é realmente a proposta do Diálogos, é a gente conversar, tentar entender melhor, solucionar aí as dúvidas e realmente ampliar em novos horizontes. Eu espero que essas parcerias entre vocês rendem ainda muito mais em prol da sustentabilidade, né? Não só no meio ambiente, mas em todas as suas esferas. Então, mais uma vez, muito obrigado, que vocês tenham uma ótima noite. E é isso, assim a gente vai se despedindo do nosso evento. Obrigado, viu? Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Um abraço, boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.